Personal, hoje eu vou te mostrar 3 exercícios que não podem faltar na ficha de treino das tuas alunas se você quer que elas tenham a máxima hipertrofia do complexo do glúteo. Eu sou o professor João Franklin, seja bem-vindo a mais uma aula exclusiva aqui do canal. E antes da gente começar, já deixa o teu like, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para toda semana você estar recebendo conteúdos brabos do paizão, exatamente como esse que você vai ver hoje. E lembrando que nessa próxima quinta-feira, dia 17 às 21h45, a gente vai ter a live número 2 de aquecimento para o nosso grande evento, a imersão da biomecânica na prática. E nessa live 2 de aquecimento eu vou te dar uma aula completa sobre o complexo do glúteo, te mostrando as estratégias que eu utilizo com as minhas alunas para que você possa esculpir o glúteo de cada uma delas e te mostrar com argumentos por que você deve utilizar cada exercício, principalmente os exercícios isolados. Então, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Personal, vamos lá começar. Primeiro exercício que eu aconselho que você não deixe de fora do protocolo de treino de glúteo das tuas alunas é a abdução de quadril na polia. Esse é um exercício que aqui a Emília, por exemplo, tem sempre no seu protocolo de treino de glúteo. Alguma vez eu já tirei esse exercício? Não. É muito difícil remover esse exercício da ficha de treino dos meus alunos, tá? Então a Emília, que é a aluna minha, ela sempre faz esse exercício no protocolo de treino dela. Em qual divisão que eu gosto de utilizar esse exercício? Geralmente eu, professor João Franklin, utilizo a divisão de treino seguinte, um ABC vezes 2. O treino A seria quadríceps e glúteo máximo, exercícios específicos para glúteo máximo, principalmente para os feixes inferiores. Isso significa que no outro dia a gente pode utilizar exercícios específicos para o glúteo médio, já que ele não foi utilizado nos movimentos ali de extensão de quadril que são prioritários para os feixes inferiores do glúteo máximo. Então no treino B, aí eu entro com exercícios para glúteo médio e isquiotibiais. E aí é que entra um deles, que é a abdução de quadril na polia. E eu coloco esse exercício no começo do treino. Existem outros exercícios de glúteo, como o deslocamento lateral com blend, glúteo concha, cadeira abdutora em pé, que eu já falei até aqui no canal. E aí eu entro com a abdução de quadril na polia. Aparentemente é um exercício simples, porém existem alguns detalhes que você precisa se atentar e ajustes biomecânicos que precisam ser feitos para que o aluno possa executar do jeito certo para ter a máxima eficiência de ativação e evitar compensações na região da lombar, que é muito comum de acontecer quando o personal não sabe como orientar o exercício ou quando o aluno por si só faz sem nenhum tipo de auxílio ou orientação de um profissional, beleza? E aqui a gente entra naquela questão, João, exercícios isolados para glúteo. Vi vários professores já dizer que não serve para nada, que não tem para que utilizar. Isso não é o assunto dessa aula aqui, mas se tu quiser saber tudo sobre isso é só tu ficar ligado, porque nessa quinta-feira a gente vai ter a segunda live de aquecimento, onde a gente vai abordar toda a parte teórica do complexo do glúteo e por que você precisa utilizar exercícios isolados, um deles, a abdução de quadril na polia, se você quiser desenhar o glúteo das tuas alunas, porque só agachamento livre, só elevação pélvica não é o suficiente para você dar aquele desenho arredondado, desenho 3D do complexo do glúteo das tuas alunas, beleza? Então, nessa quinta-feira, live número 2 de aquecimento sobre o complexo do glúteo e eu espero tu lá em breve. A gente vai soltar mais informações lá no meu Instagram, então já lembra de seguir @JoãoFranklin e fica acompanhando tudo, beleza? Então, pessoal, abdução de quadril na polia, um excelente exercício que enfatiza principalmente quais feixes do glúteo. Pensa aí, 2 segundos para tu responder. Feixes superiores do glúteo máximo. Os feixes mais superiores aqui do glúteo máximo são os músculos que fazem a abdução de quadril, são os principais abdutores de quadril. E a gente tem também, obviamente, a participação do glúteo médio. Porém, existe uma forma de executar a abdução de quadril na polia para que a gente consiga ter o movimento ou o conjunto de movimento que ativa por completo esse complexo do glúteo. Não só o glúteo máximo, mas também todo o glúteo médio. E qual que é a combinação desses movimentos? A combinação desses movimentos articulares para que a gente consiga perfazer todo esse complexo do glúteo é uma abdução de quadril com uma extensão de quadril e uma rotação externa. Esses 3 movimentos devem ser executados simultaneamente num mesmo movimento único e é um movimento que a gente consegue perfazer todos os feixes do glúteo. A gente parte para os feixes superiores do glúteo máximo, os feixes posteriores do glúteo médio e também os feixes inferiores do glúteo máximo. Então a gente perfaz todo esse complexo. Então, abdução mais extensão
mais rotação externa de quadril. Então esse é um combo de movimentos transformados em um único movimento para que a gente perfaça todo o complexo do glúteo. E como é que a gente faz para aplicar isso dentro da abdução de quadril na polia? Vamos lá, Emília, se posiciona para fazer. Executa o movimento no padrão normal que você faz na academia, tá? Sem isso que eu falei. Como é que você executa normalmente no teu treino? Antes da gente entrar no detalhe da análise desse movimento, perceba que a Emília, ó, ela já tem uma consciência corporal e uma técnica de uma aluna avançada que sabe o que está fazendo. Perceba, ó, tudo muito bem estabilizado. Não existe compensação na região da lombar nem pelve. Cintura escapular muito bem alinhado, o corpo está bem estabilizado, o brace está bem ativado e o movimento acontece, ó, estritamente na articulação do quadril. A perna de apoio aqui, ela trabalha, ó, de forma isométrica. Então o glúteo da perna contrária fica em um trabalho isométrico para estabilizar essa pelve, estabilizar esse quadril, já que é a perna de apoio, para que o outro lado possa trabalhar de forma dinâmica e ter a máxima ativação desse complexo. Você vai fazer o seguinte: quando você for fazer um movimento, você vai chutar para o lado, vai jogar a perna um pouco para trás e vai rodar a ponta do pé para fora, sem mexer a região da pelve da lombar. Então vai chutar para diagonal, para trás e rodar a ponta do pé para fora. Isso que eu orientei ela a fazer é um movimento conjunto de abdução com extensão com rotação externa. Aí você volta para o início, ó, perceba, personal, ela abre, faz abdução, faz extensão e uma rotação externa, apontando a ponta do pé, ó, para fora. E um detalhe que você ainda pode pedir para que a tua aluna faça é o quê? É inclinar um pouco o tronco para frente, porque a partir do momento que ela inclina um pouco o tronco para frente, você causa um pré-estiramento no glúteo, tá? Já que é uma flexão de quadril da pelve sobre o fêmur, e aumenta a capacidade do glúteo de se contrair, tá? De produzir força pelo princípio comprimento, produção de força, beleza? Então, Emília, vamos fazer mais uma vez o combo, inclina o tronco para frente, você pode até abrir um pouco mais a perna, faz a abdução, joga para trás e joga a ponta do pé pro lado, aí volta, um movimento só, pro lado, para trás e chuta, boa, pro lado, para trás e chuta, pro lado, faz, joga para trás e chuta. Perceba, personal, abdômen muito bem estabilizado, não tem movimento aqui, ó, na coluna torácica. Você percebe que a pelve dela, ó, fica sempre estabilizada, não existe movimento de báscula, a pelve não fica sambando. Existe detalhes referentes à execução desse exercício que, se tu não souber como orientar o teu aluno, o que vai acontecer? Ele vai executar esse exercício, primeiro, provavelmente com muita sobrecarga, e segundo, com um excesso de amplitude na fase concêntrica. Esses dois detalhes, tá? Quando somados, vão fazer com que o aluno acabe compensando o movimento, ó, fazendo esse movimento de flexão lateral da lombar. Faz o jeito errado que as pessoas geralmente fazem, que é o quê? A pessoa chuta estritamente pro lado, aí abre demais a perna, sobe demais e a lombar acaba dobrando, vai. Ó, personal, geralmente é assim que a maioria das pessoas executa dentro da sala de academia, como a maioria dos personal trainers no Brasil orientam a execução, ó. Perceba que ela abre demais a perna, ó. Isso acaba gerando o quê? Uma báscula da pelve desse mesmo lado, uma flexão lateral aqui, ó, da coluna lombar. Se eu for palpar aqui o quadrado lombar dela, ó, trabalhando bastante o quadrado lombar dela, porque o quadrado lombar é o músculo que está fazendo com que essa pelve suba, personal. E ela está voltando demais, ó, na fase excêntrica e subindo demais na fase concêntrica, e relaxa. Então fica nesse jogo de flexão da coluna lombar o tempo todo, com a grande participação do quadrado lombar. O que acontece? O movimento de abdução de quadril, que é esse movimento aqui, ó, o movimento de abdução de quadril, que é esse daqui, ó, não deve ultrapassar os 45 graus. Quando o aluno está nessa posição que ela está ortostática estabilizada, o movimento de quadril não passa de 45 graus. Caso o aluno queira continuar subindo, a tendência é, ó, a lombar acaba flexionando, por também uma contração do quadrado lombar. Essa báscula da pelve, essa pelve sobe e gera essa escoliose na lombar, justamente por conta do excesso de amplitude. Então não é aquela coisa, quanto maior for a amplitude, melhor vai ser, mais o músculo vai ser ativado, mais hipertrofia vai acontecer. Isso não é regra, você precisa saber qual que é o limite da amplitude de movimento, do arco de movimento de cada articulação. Então aqui no quadril, esse movimento de abdução a gente só vai orientar, né, que o aluno execute os 45 graus de abdução. Quanto mais o aluno subir, vai ocasionar essa compensação na lombar. E o que acontece? Quando o aluno faz esse movimento dentro de um padrão alterado, flexão na lombar, ele pode acabar piorando já uma escoliose lombar, que ele já possua um desnivelamento da pelve. Então, por exemplo, se a Emília tem a pelve direita mais alta, ela ficar fazendo isso daqui, ó, pode fazer com que esse desnivelamento da pelve, de forma postural, quando a gente for analisar, se perpetue, ela fique, né, com a pelve direita mais alta, a esquerda mais baixa e uma escoliose na coluna lombar, com uma concavidade para a direita, que é o lado da pelve mais alta, e uma convexidade para a esquerda, que é o lado da pelve mais baixo. Tá? Então, primeiro detalhe que você deve orientar o teu aluno é o limite da amplitude de movimento. Não precisa abrir a perna excessivamente. Realmente o movimento pode parecer curto, mas é o limite permitido por essa articulação para que não ocorra
movimento acessório na coluna lombar dela e acabe prejudicando a eficiência de ativação do glúteo. E eu não sei se tu sabe, o glúteo médio, quando bem estimulado e quando bem hipertrofiado, ele empurra o glúteo máximo para fora, dando aquela aparência volumosa, arredondada na lateral do glúteo. Inclusive, é um dos exercícios que pode ser utilizado para tentar melhorar ou corrigir a famosa depressão trocantérica, que nada tem a ver com aquela saliência que fica nessa região aqui. Nada mais é do que uma atrofia regional dessa região mais superior e lateral do complexo do glúteo. Então esse já é um dos exercícios que você pode utilizar para melhorar esse déficit que muitas mulheres têm, que fica com essa parte superior do glúteo achatada, não existe basicamente. Dando continuidade à nossa aula, vamos olhar novamente agora em uma visão posterior, para que você possa ver o padrão alterado de movimento e as compensações que ele gera na região da coluna lombar. Continuando aqui, perceba, pessoal, desde o começo, ó, faz o movimento, joga para o lado, para trás e roda a ponta do pé para fora, aquele combo. Perceba que a Emília, ela sempre mantém, ó, a coluna lombar estabilizada. Ela não movimenta, não tem movimento na pelve, não tem movimento na lombar, a cintura escapular, ó, muito bem estabilizada e o brace dela, a manobra de brace, sempre ativa. Perceba que ela está fazendo aquele combo de movimento. Faz a abdução com a extensão, com a rotação externa rodando a ponta do pé para fora para máxima ativação do glúteo e o tronco está ligeiramente inclinado à frente. Então lembra que para que isso seja possível, não pode ter muita sobrecarga, senão ela vai acabar compensando com o quadrado lombar e ela não pode extrapolar o limite da fase concêntrica, passar dos 45 graus. Vamos fazer do jeito errado, vai. Quando o aluno joga demais a perna para o lado, ó, se você for olhar, você percebe que a lombar acaba, ó, flexionando. O quadrado lombar, ó, tá bem ativo. Emília, tá sentindo a lombar ou não tá sentindo? Tá sentindo a lombar? Por quê, pessoal? Mesmo que ela esteja fazendo a abdução de quadril, pelo fato de ela estar se concentrando em jogar muito a perna para o lado, obrigatoriamente o quadrado lombar acaba sendo o agonista do movimento junto com o glúteo médio. Então, o aluno, por exemplo, que tem uma postura hipelordótica, que esteja associado, né, ao encurtamento do quadrado lombar, ele provavelmente já vai estar hiperativo. Então é bem possível que ele já esteja trabalhando muito, mesmo que a pelve não bascule, por uma sobrecarga, para ele estar estabilizando ali a pelve. Se o aluno já tem a postura hipelordótica, já tem o quadrado lombar encurtado e ainda fica fazendo com esse excesso de amplitude de movimento, você só piora o estado de hiperatividade, o estado de encurtamento desse quadrado lombar. Além disso, gerar aquela fadiga, aquela sensação de dor na lombar que muitas mulheres sentem, porque é comum a mulher ter o quadrado lombar hiperativo e a postura hipelordótica, pode acabar piorando um quadro de desnivelamento da pelve. Geralmente o lado que está mais alto da pelve é o lado que o quadrado lombar está o quê? Encurtado. Não é porque tem mais amplitude que vai ter mais trabalho do músculo. Você viu aqui na prática que não é assim que funciona. A mesma lógica se aplica a exercícios de membro superior, seja para ombro, seja para cotovelo, seja pro joelho. Cada articulação tem o seu limite de amplitude da fase concêntrica que deve ser respeitada para que não ocorra essas compensações, tá? Então o limite aqui, ó, 45 graus de abdução, manobra de brace estabilizada. E a sacada é o seguinte, você vai orientar com o teu aluno, quando ele for iniciar o movimento da abdução com extensão, com rotação externa, que ele puxe, que ele trave a manobra de brace simultaneamente à execução do movimento, para evitar que haja alguma compensação na pelve ou na coluna lombar. Então esse é um exercício que eu aconselho você a utilizar com seus alunos para começar a modelar o complexo do glúteo. Como eu disse, isso não sai do treino da Emília e de nenhuma aluna minha. Agora tem o seguinte, eu não aconselho que utilize esse exercício com alunos iniciantes, ainda não tenho consciência corporal dessa estabilização unipodal para fazer o movimento, a estabilização do núcleo, da cintura escapular, não tem consciência de amplitude. Deixa para utilizar, por exemplo, sei lá, a partir do segundo ou terceiro protocolo de treino dela. Ela já estiver saindo do nível iniciante para um intermediário básico ali. Pessoal, vamos agora analisar o segundo exercício que, cara, na minha opinião, em hipótese alguma, deve deixar de estar dentro do protocolo de treino para hipertrofia do glúteo, seja das tuas alunas, seja dos teus alunos. E esse exercício é a elevação pélvica. Emília, alguma vez eu já tirei elevação pélvica do treino? Não. Qual foi o teu máximo na elevação pélvica? 160. 160 quilos livre, tá? Na barra. É o máximo que a Emília consegue pegar na elevação pélvica, porque ela é franga, porque dá pra pegar mais ainda. Nessa situação, um pouquinho dá pra pegar mais ainda. E livre, né? Na máquina ela consegue pegar mais do que isso, se a máquina permitir que coloque muito mais peso. Sobre a elevação pélvica, quero deixar claro o seguinte, existem estudos, artigos científicos válidos, corretos, bem estruturados, que comprovam que a elevação pélvica tem maior capacidade, né, para potencializar a hipertrofia do glúteo máximo em comparação ao agachamento livre. Isso é uma questão meio óbvia, por quê? Emília, tu consegue pegar 160 quilos no agachamento livre? Não. Qual é o teu máximo? Uns 30 livres de cada lado, né? Dá 60 né? Dá no máximo 30 quilos em cada lado. E ainda tem o seguinte, usa-se muito do quadríceps. Então, o agachamento livre é um exercício multiarticular, onde há uma distribuição de torque, tanto para o joelho
quanto para o quadril. E a sobrecarga que a gente pega no agachamento livre nem chega perto ao que consegue ser mobilizado dentro de uma elevação pélvica, que é um exercício basicamente isolado para o glúteo máximo específico, para o glúteo máximo. Então, o que é que tu acha que vai surtir mais hipertrofia? Fazer o agachamento livre com 30 kg em cada lado, com uma participação absurda do quadríceps, ou fazer um exercício isolado para o glúteo máximo com 150 quilos, vai? Mesmo número de repetição, mesmo volume e tudo mais. Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Tanto é que, se você for parar para analisar as mulheres que fazem crossfit, principalmente as profissionais que vão para os campeonatos, né? Tudo mais. Se for analisar o glúteo dessas mulheres que fazem crossfit, eles basicamente não existem. Por quê? Porque nessa modalidade, basicamente, só se utiliza o quê? Variações de agachamento. Eles não utilizam a elevação pélvica, a não ser que a pessoa faça assim por fora. Se você pegar o corpo de um atleta de fisiculturismo, que tem o glúteo bem hipertrofiado, principalmente as principais atletas, você vai ver que a elevação pélvica é um exercício que não falta no treino dessas alunas. E exercícios isolados, como cadeira abdutora, exercício como a gente viu o primeiro anteriormente, a abdução de quadril na polia. Tem vários detalhes que são lógicos para você utilizar a hipertrofia, a elevação pélvica, para a hipertrofia do glúteo máximo e não remover da ficha de treino dos teus alunos. Só que existem detalhes relacionados à biomecânica que precisam ser levados em consideração para que a tua aluna possa executar, o teu aluno, de forma eficiente, da forma correta, para máxima ativação do glúteo, evitando compensações e dores na região da coluna lombar, que é muito comum quando se executa dentro de um padrão natural de um movimento. Então, sem mais delongas, vamos para a prática da elevação pélvica. Primeiro detalhe, quanto à elevação pélvica, posicionamento no banco. Emília, se posiciona já para subir, para fazer da forma correta, depois a gente vai analisando os pontos, tá? Primeiro detalhe, pessoal, uma coisa que você vai notar, perceba que o tronco da Emília se movimenta todo durante a fase excêntrica, a cabeça acompanhando, e durante a fase concêntrica. A cintura escapular, ela é o quê? Vai fazendo. A cintura escapular, ela desliza no banco na fase excêntrica e na fase concêntrica. Isso tem que acontecer. Isso aqui, pessoal, não pode acontecer. O aluno manter a cintura escapular presa no banco, a parte torácica, e ficar só movimentando o quadril junto com a coluna lombar. Perceba o que acontece. Durante a fase excêntrica, ocorre uma hiperextensão da coluna lombar. E durante a fase concêntrica, ela acaba flexionando quando ela faz essa contração do glúteo. Vai fazendo. Então, além do movimento da articulação do quadril, também vai ter um grande movimento na coluna lombar. E esse é um dos principais motivos que os alunos e as alunas reclamam de desconforto na lombar durante a execução da elevação pélvica. Esse é o principal detalhe. Então, se ficar direito, posição escapular, mantenha o padrão. E aí, ele está sentindo a lombar agora? Não. A elevação pélvica é um movimento de flexão e extensão de quadril. Ou seja, a coluna fica inteiramente alinhada o tempo todo durante a fase excêntrica e durante a fase concêntrica. Limitamos o movimento para a articulação do quadril para máxima ativação do glúteo, onde ele faz o máximo alongamento e tem a máxima contração, o máximo encurtamento. A cabeça você pode optar, ou a cabeça vai fazendo, ou a cabeça acompanha o movimento do tronco, ó, como está acontecendo na Emília, fica olhando para o teto durante a descida, vai. Ou a cabeça acompanha o movimento, ou a cabeça fica sempre, ó, olhando para frente, vai fazendo, descendo o tronco e a cabeça sempre olhando para frente. Ou a cabeça fica sempre olhando para frente. Isso vai depender da tua metodologia e do quadro postural que o aluno tenha na coluna cervical. Isso vai gerar sobrecarga na cervical? Não, porque a resistência está aqui. A resistência não está bem distante da coluna cervical, então não vai ter torque que prejudica a integridade da coluna cervical se o aluno ficar olhando para frente. Relaxa aí, Emília. Agora é o seguinte, se o aluno tiver, por exemplo, uma retificação da coluna cervical, com até uma ligeira flexão das primeiras vértebras, ficar olhando para frente pode não ser uma estratégia eficiente por conta da compressão do disco e da possível extrusão desse núcleo pulposo. Por exemplo, caso da Emília. Emília tem uma certa retificação da coluna cervical. A Emília tem compressão dos discos intervertebrais da coluna cervical. Ou seja, se ela manter o queixo olhando para frente, flexionar a cabeça dela, flexionar a coluna cervical, essa compressão vai ser aumentada e vai ocorrer extrusão posterior do núcleo pulposo, o que pode, causar indícios de dor nela. Então, em casos que o aluno tenha essa retificação da coluna cervical, pode acontecer de caráter postural, não é ideal que você permita que ele fique olhando para frente ou, durante os exercícios, ele utilize a estratégia do queixo para dentro. Essa estratégia do queixo para dentro você pode utilizar com quem tem hiperlordose cervical, que geralmente está associada ao quê? A uma hipercifose torácica. Mas no caso da Emília, não é ideal nem inteligente que ela fique fazendo exercício com o queixo para dentro olhando para frente. O ideal é que ela mantenha a cabeça sempre acompanhando o movimento para manter a neutralidade, a curvatura fisiológica em lordose da coluna cervical dela. Mas isso aí fica a teu critério. Se o aluno tiver a cervical normal,
é indiferente manter a cabeça acompanhando ou manter a cabeça sempre olhando para frente. Agora, essa questão do tronco, ficar preso no banco ou deslizar, isso aí não tem conversa, não tem negociação. A cintura escapular tem que ficar deslizando, porque senão, como eu mostrei lá, a coluna lombar é que vai estar participando do movimento junto com a articulação de quadril, gerando uma sobrecarga indevida na região, principalmente se utilizar muita sobrecarga. Aqui, obviamente, a gente não está utilizando muita sobrecarga porque é apenas uma demonstração prática, mas isso aqui a Emília podia fazer 100 repetições desse jeito aqui. Então, o tronco tem que estar sempre se movendo, sempre deslizando a cintura escapular. Cabeça, eu aconselho que você deixe a cabeça sempre acompanhando o movimento. E a gente vai partir agora para uma análise em vista anterior, para você ver a questão do afastamento dos pés e do alinhamento dos joelhos, beleza? Vamos embora. Agora, em uma análise de vista anterior da elevação pélvica, vamos analisar qual que deve ser o afastamento dos pés, que muita gente erra também. Você pode ter dois posicionamentos aqui na elevação pélvica. O primeiro, os pés ficam na largura da espinha ilíaca, tá? Ou seja, pé na largura da pelve, como o caso da Emília tá aqui. Ou os pés podem ficar na largura do deltoide medial. Só que é o seguinte, esse afastamento mais aberto vai exigir o quê? Que a aluna mantenha o joelho mais aberto, sempre, durante todas as fases do movimento, para evitar justamente isso que a Emília está mostrando aqui. Faz o exercício com o valgo dinâmico. Geralmente as meninas que executam, né, a elevação pélvica com os pés afastados, inclusive ou até mais afastados do que isso daqui, acabam perdendo o alinhamento do eixo mecânico do membro inferior, ou seja, o joelho fica em valgo, ou seja, durante o movimento, então valgo dinâmico. É isso daqui. Se a aluna for para manter os pés nesse afastamento, ela vai precisar o quê? Manter o joelho mais aberto, ó, como a Emília está mantendo aqui, ó, durante todo o movimento. Por quê? Ela vai ter o alinhamento, ó, entre fêmur, patela, tíbia e pé. Ou seja, o alinhamento do eixo mecânico do membro inferior está sendo preservado. O eixo de atuação do joelho não vai ter qualquer malefício para isso daqui. E, inclusive, o valgo dinâmico, tá, pode prejudicar a ativação do complexo do glúteo, porque é um movimento justamente ao contrário dos feixes desse músculo. Então, o ideal é sempre manter o joelho ligeiramente rodado para fora, mantendo o eixo mecânico. Isso vai permitir o quê? A máxima contração do glúteo, a preservação da integridade da articulação do joelho, inclusive o melhor encaixe da própria articulação do quadril, para que o aluno faça o exercício do jeito certo. Os pés ficam ligeiramente apontados para fora, para que a gente consiga manter o alinhamento ideal, pé, tíbia, patela e fêmur. E durante a fase excêntrica e fase concêntrica, você não permita que o teu aluno deixe o joelho entrar. O joelho fica sempre ligeiramente apontado para fora, uma abdução com a ligeira rotação externa dos quadris. Voltamos para a vista lateral e a gente vai ver agora um detalhe imprescindível para que de fato a tua aluna consiga ter a máxima ativação do glúteo sem uma possível participação dos isquiotibiais ou do quadríceps, que é muito comum de acontecer. O ajuste que a gente vai ver aqui agora, o posicionamento, é a distância do calcanhar em relação ao glúteo, ou seja, o grau de flexão que o joelho vai se manter durante o exercício. Perceba que o calcanhar da Emília está mais à frente do que a linha do joelho, ou seja, o joelho está menos flexionado. Quanto menos o joelho flexionar, ou seja, quanto mais distante do joelho tiver o calcanhar, menor vai ser a flexão do joelho, maior pode ser a participação dos isquiotibiais, principalmente se o aluno já tiver encurtamento ou hiperatividade desse grupo muscular. Esse aqui é um posicionamento errado. O calcanhar não deve ficar muito à frente do joelho ou muito distante do glúteo. Você vai colocar os pés agora mais para trás, bem mais, aí, próximo do glúteo. Esse, ó, é um outro posicionamento errado que você deve colocar para os alunos. Ó, faz a Emília aí. Tá doendo meu quadríceps. Quanto mais próximo do glúteo o calcanhar tiver, maior vai ser a ação do quadríceps. Por quê? Vai ter uma maior flexão e uma maior extensão do joelho junto com o quadril. Tá assistindo o glúteo? Pouco. Perceba o grau de flexão e extensão do joelho que está ocorrendo, porque o calcanhar dela está muito próximo do glúteo. Dá um feedback aqui pro pessoal que tá vendo a aula. O que é que você sentiu nessa variação? Nessa última variação, que o pé está mais encostado, Mais próximo do mais glúteo. próximo do glúteo, eu senti mais o quadríceps do que o glúteo. Esse é um dos motivos das alunas sentirem muito o quadríceps durante a elevação pélvica. É quando posicionam de forma equivocada os pés para executar o movimento, ou quando o personal não sabe como orientar. Qual que é o ponto ideal? Onde é que o pé tem que estar para fazer? O calcanhar, ó, ele fica imediatamente, ó, embaixo do joelho. Basicamente o joelho está aqui, ó, quase em uns 90 graus de flexão. Personal, você tem que estar sempre orientando que tua aluna exija o máximo do glúteo na subida. Manda a tua aluna apertar mesmo a calcinha com a bunda. Subir apertando, esmagando mesmo. Isso é o que vai fazer total diferença, tá? Para a hipertrofia do glúteo, para ativação. E lembrando, calcanhar sempre embaixo do joelho. O calcanhar não pode ficar, o pé não pode ficar lá na frente, muito afastado do glúteo ou muito próximo dele. Fica no meio termo, tá? E aí você vai ter o correto posicionamento, você já viu, em vista lateral, em vista anterior, afastamento, abdução do pé. Você vai ter a máxima eficiência para prescrever elevação pélvica. E aí, glúteo, Emília?
Agora você já sabe como orientar de forma correta a elevação pélvica para os teus alunos, os ajustes que você precisa fazer, e caso o teu aluno esteja relatando sentir alguma dor na lombar, você já sabe o que fazer. Se ele estiver sentindo muito quadríceps, agora você também já sabe o que fazer. Se te perguntar qual que deve ser o nível de abdução do pé, você também já sabe. Questão de deslizar o tronco no banco, você também já sabe por quê. Então, Paizão entrega absolutamente tudo para você se tornar a melhor personal que já existiu na história da tua cidade. Esse foi o nosso segundo exercício, vamos embora para o último. Chegamos ao nosso terceiro e último exercício aqui da aula, que eu aconselho que não falte na ficha de treino dos teus alunos, que além de ser um exercício muito eficaz para hipertrofia de glúteo, é um exercício que trabalha o corpo inteiro, ou seja, torna o teu aluno extremamente funcional, principalmente para a saúde da coluna dele. E esse exercício é o deadlift, levantamento terra. É um exercício bem difícil, bem cansativo, bem intenso, tá? Principalmente quando se faz da forma correta e com grande sobrecarga. Primeiro de tudo, vamos acabar com aquele mito de que o levantamento terra é um exercício para grande dorsal. Como é que a gente quebra esse mito? Com a análise do plano e eixo de movimento. O levantamento terra, pessoal, é um movimento de flexão e extensão de quadril e de joelho. Vai, Emília, vai. Com a maior predominância da articulação do quadril em detrimento do joelho, tá? Ou seja, se é uma flexão e extensão de quadril, principalmente, tá? Qual é o músculo principal da extensão de quadril? Glúteo máximo e também os isquiotibiais. A gente tem uma participação do quadríceps porque ocorre, né, o movimento de flexão e extensão do joelho. Só que nesse compara o nível de ativação e exigência do glúteo máximo e também dos isquiotibiais. Então, se a gente tem um movimento de flexão e extensão de quadril e joelho, onde que entra aí o grande dorsal? Onde que entra as costas, com muito fisiculturista, com conhecimento empírico, prega. Não estou dizendo que não existe o trabalho das costas, que não existe o trabalho do grande dorsal. Existe sim. O levantamento terra, ele vai exigir muito dos paravertebrais e do grande dorsal de forma isométrica para estabilizar principalmente quem? A coluna lombar. Para manter a lordose fisiológica durante a execução do exercício. Partindo dessa lógica, a gente também vai ter o quê? Uma exigência isométrica dos adutores da escápula. Para evitar que haja o quê? Uma abdução da escápula. Já que a sobrecarga vai estar sendo sustentada na mão da aluna, então a tendência é que esse peso puxe a coluna torácica dela para frente, que abduza a escápula. Então os músculos escápulo-torácicos aqui vão ter que estar em uma contração isométrica para sustentar essa região. Então a gente vai ter os paravertebrais lombares e grande dorsal cuidando daqui, os escápulo-torácicos cuidando daqui. Esse é um dos motivos de que as mulheres precisam treinar o quê? Membros superiores. Peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide. Para que ela consiga executar esse tipo de exercício, que é excelente para a hipertrofia de quem? Do glúteo, ou seja, a parte superior está diretamente relacionada à inferior. A Emília aqui, ó, treina braço, é por isso que ela consegue pegar muito peso, seja no levantamento terra, seja no stiff, seja em remadas ou enfim, porque ela treina membro superior. O levantamento terra é um exercício principalmente para glúteo máximo e também os isquiotibiais. Os isquiotibiais vão ter uma maior solicitação no levantamento terra convencional, em comparação ao levantamento terra abduzido, sumô, como a gente tinha mostrado aqui. Mas de qualquer forma, o complexo do glúteo é muito mais exigido. E de forma isométrica, a gente tem paravertebrais lombares, grande dorsal, adutores da escápula, e um detalhe que poucos personagens sabem, que é o quê? É a grande participação do bíceps e do tríceps nesse levantamento terra. Por quê? Bíceps e tríceps são os músculos coaptadores do ombro quando existe uma sobrecarga na mão puxando esse ombro para baixo, tendendo ao quê? A luxar a cabeça do ombro para baixo. O que acontece? Para evitar que isso aconteça, quando a sobrecarga está na mão, bíceps e tríceps se contraem para o quê? Puxar a cabeça do ombro para cima e acoplar ele corretamente dentro da cavidade glenoide, evitando essa luxação. Mais um motivo que as mulheres precisam treinar o quê? Bíceps e tríceps. Elas não vão ficar masculinas, a não ser que você esteja dizendo que a Emília é um homem. Totalmente feminina, treinando do jeito certo, deltoide, bíceps, tríceps e costas. Tudo isso faz parte do levantamento terra. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não disse aqui que não serve para grande dorsal, para vertebral. Não serve da forma como é amplamente divulgado. De forma agonista, glúteo máximo e isquiotibiais. De forma isométrica e estabilizadora, grande dorsal, paravertebrais, bíceps, tríceps e adutores das escápulas. Vamos partir para a mecânica correta do levantamento terra. Vamos lá, Emília, em ação. Aqui a gente vai executar um levantamento terra abduzido. Presta atenção na coisa, pessoal. O quadril fica sempre mais alto do que o joelho. Ela não pode começar agachada, senão vira um agachamento com a barra na frente, barra baixa. O quadril fica
mais alto, empina a bunda, estufa o peito, o quadril fica sempre mais alto que o joelho. Perceba o nível de inclinação do tronco dela. Isso exige bastante da contração isométrica dos músculos que eu acabei de falar, grandiossoide e paravertebral. E perceba o grande torque que há, a partir de onde está a resistência, para o quadril dela. E a resistência é muito próximo do joelho. Por isso que eu disse, quadríceps trabalha pouco no levantamento terra, porque o torque está muito próximo da articulação do joelho, a linha de resistência, e muito distante do quadril. Então, o quadril bem flexionado, do fêmur sobre a pelve, da pelve sobre o fêmur, máximo estiramento do complexo do glúteo, Emília, sobe, máxima contração do glúteo, desce. Abrindo o joelho, ó, bateu, sobe. Perceba que durante o movimento a Emília fica sempre, vai fazendo Emília, fica sempre, ó, com a coluna alinhada. A coluna dela não colapsa, a coluna dela não flexiona, as escápulas não abrem, a lombar não flexiona, não retifica. Então ela tem o quê? A preservação das curvaturas fisiológicas da coluna, tudo muito bem estabilizado e um movimento estrito nas articulações do joelho e principalmente na articulação do quadril, batendo a barra, subindo, e aí você tem a correta mecânica do levantamento terra. Agora que você viu qual que é a técnica correta para a execução do levantamento terra, tá? Independente se for abduzido ou se for o sumô ou convencional, vamos olhar agora qual que é o padrão alterado de movimento que geralmente as pessoas executam na academia, que é um dos motivos delas sentirem o desconforto na coluna lombar. Perceba, personal, que durante a execução do movimento, as escápulas delas se encontram o quê? Abduzidas. A coluna dela tá o quê? Tá arqueada, ou seja, colapsada. A sobrecarga tá puxando toda a coluna dela em um o quê? Cifose, em uma flexão geral. Perceba o principal detalhe aqui, ó. Vai, desce, Emília, vai fazendo. A lombar, para aí no final, a lombar dela tá o quê? Flexionada. Passando essa flexão para uma retificação da coluna torácica, ou seja, a curvatura que tinha que estar aqui, está aqui, a que tinha que estar aqui, está aqui. Uma inversão das curvaturas da coluna dela. E essa flexão da coluna lombar, com a sobrecarga, cria uma compressão muito grande na face anterior do disco intervertebral, fazendo com que o núcleo que está dentro desse disco seja expulsado para trás. Isso de forma crônica, essa tensão dentro do ânulo fibroso pode acabar causando fissuras ou até o rompimento desse ânulo fibroso, fazendo com que o núcleo seja extravasado e acabe fazendo o quê? Pinçando os ligamentos e nervos adjacentes. Isso seria o quê? Um caso de hérnia de disco. Prévio à hérnia, pode ter uma protusão discal. Então, por exemplo, se o teu aluno já apresenta uma protusão discal e você permite que ele faça o levantamento terra com essa técnica precária, você pode acabar o quê? Piorando o quadro de dor na lombar do teu aluno, porque está gerando uma sobrecarga muito grande devido a mau alinhamento. O alinhamento da coluna, personal, serve justamente para que toda essa carga seja absorvida e dissipada entre o disco e entre as vértebras adjacentes de forma equilibrada, sem trazer qualquer malefício. Quando você perde o alinhamento da coluna, o que acontece? Você não vai ter nem a correta absorção dessa carga, nem a correta dissipação. E isso é o que vai causar o quê? Dores na região da coluna lombar do teu aluno. Essa perda do alinhamento fisiológico natural da coluna. Para a gente finalizar aqui a nossa análise básica aqui do levantamento terra, com as coisas relevantes que precisa saber, a Emília vai fazer mais uma vez do jeito errado. Quando eu estalar o dedo, ela vai simplesmente fazer do jeito certo, tá? Bateu, subiu. Jeito certo, desceu. Olha lá, coluna inteiramente alinhada, tá? O tempo inteiro. Todas as curvaturas fisiológicas preservadas, movimento estrito na articulação do quadril, cintura escapular estabilizada, cabeça sempre alinhada, máxima ativação do glúteo. Tá sentindo a lombar agora? E o glúteo? Sim. Vamos lá? Flexão, extensão de quadril e joelho, priorizando a extensão do quadril, máxima ativação do glúteo e máxima eficiência para a hipertrofia do glúteo da tua aluna. E agora, personal, o bônus. E quanto à questão da pegada? Pegada sempre pronada ou pegada mista? Quando utilizar? Já te digo que o intuito da pegada mista é evitar o quê? O deslizamento da barra, que pode ocorrer quando você pega sempre com a pegada pronada. Ela pode acabar, ó, deslizando. Por isso que muitos alunos acabam não conseguindo fazer sempre com essa pegada, a não ser que seja muito bem treinado e a carga não esteja muito alta. Então, a pegada mista serve justamente para isso, para você neutralizar esse escorregão da barra. Você conseguir segurar com máxima eficiência. Aqui tá tranquilo, beleza? Só que o ideal é que você sempre, quando finalizar o número de série, você troque a pegada. Só que aí tem um detalhe. Qual que é o possível malefício de utilizar essa pegada trocada? Quando você vai pegar pronada, isso está associado a uma rotação interna do ombro. Essa rotação interna do ombro está associada a essa escápula abrir um pouco. E esse daqui, esse ombro, está em rotação externa, a pegada supinada, que favorece a escápula ficar mais fechada. Em teoria, o aluno vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele vai acabar ficando com o tronco, ó, rodado. E o que pode acontecer? Esse lado
pode acabar batendo primeiro, porque é o lado que está com a escápula abduzida, ombro em rotação interna e mais próximo do solo. Isso pode acontecer principalmente em alunos iniciantes, que não tem consciência corporal de fazer o quê? Pegar aqui a pegada pronada e não deixar esse cotovelo apontado pro lado. Ele pegar esse braço e fazer uma ligeira rotação externa do ombro. Segurou aqui, ó, ele vai ter que fechar mais a escápula direita para conseguir nivelar a coluna e descer, ó, batendo os dois ao mesmo tempo. É um artifício válido para ser utilizado, porém não é com qualquer aluno. Se o teu aluno, por exemplo, já apresenta uma escoliose, ele faz o exercício desse jeito aqui, pode acabar tendo algum malefício de perpetuação desse quadro de desvio na coluna. Então é algo que você tem que treinar no teu aluno. Pode usar pegada mista? Pode. Contanto que teu tronco não fique desse jeito. Ele vai ter que pegar essa escápula que está com a pegada pronada, fechar um pouquinho mais ela, para tentar manter tudo alinhado enquanto executa e acabar não descendo torto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula brabíssima. Espero que tu tenha gostado. Deixa aqui no comentário quais são os exercícios que você não deixa faltar no treino de glúteo das tuas alunas. E lembrando que nessa próxima quinta-feira, dia 17, a partir das 21h45, a gente vai ter a live número 2 de aquecimento para o nosso evento, a imersão biomecânica na prática, que começa no dia 28, final desse mês. E lembrando que esse evento é 100% online, 100% gratuito, 100% prático e vai acontecer direto da minha academia, da minha nova academia. E se você ainda não fez a tua inscrição para participar do evento, muito simples, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, faz o teu cadastro e a gente se vê lá no evento. Até a próxima aula.